Esse é o vídeo número 22 do maravilhoso livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Escola da Perfeição Cristã. Já estamos na página 107 de um total de 500 páginas. E iniciaremos hoje a segunda parte do livro. Aproveite! Inscreva-se no canal para crescer espiritualmente e alcançar a perfeição com essas maravilhosas meditações em áudio. Segunda parte do exercício das virtudes. Capítulo 1. Da fé. Da natureza e do grande valor da fé. A fé é uma virtude infusa por Deus em nossa alma, pela qual cremos tudo o que Ele revelou à sua Igreja e que ela nos propõe a crer. São Paulo define a fé como a substância das coisas que devemos esperar e a demonstração das que não vemos, conforme está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é, de fato, o fundamento de nossa esperança. Sem ela seria impossível existir uma esperança verdadeira. Além disso, é um argumento firme do que não vemos. A fé possui dois aspectos, um claro e outro obscuro. Claro quanto aos sinais que nos demonstram a certeza das verdades da fé, e obscuro quanto às próprias verdades da fé, que estão veladas aos nossos olhos. As provas da verdade de nossa fé são tão evidentes que, segundo as palavras de Pico della Mirandola, não apenas é imprudência, mas também loucura, não querer aceitá-las. Conforme o Salmo 92, versículo 5, os vossos testemunhos, Senhor, são muito dignos de fé. Por isso, os incrédulos não têm desculpa ao recusarem submeter seu entendimento aos ensinamentos da fé. Jesus Cristo mesmo afirmou no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 18: Quem não crer, já está condenado. Deus quis que as verdades da fé permanecessem envoltas em mistérios, para que pudéssemos adquirir méritos por meio da fé. A fé é, portanto, uma ciência que supera imensamente todas as outras ciências. No livro de Jó, capítulo 36, versículo 26, está escrito: Vede quão grande é o Deus que excede toda a nossa ciência. A santa fé é para nós um tesouro de valor inestimável. Em primeiro lugar, porque nela possuímos uma luz divina que nos serve de guia seguro no caminho do céu. Aquilo que percebemos por nossos sentidos muitas vezes nos leva ao erro. As verdades da fé, porém, foram reveladas por Deus, que não pode enganar-se nem enganar-nos. Em segundo lugar, a fé nos oferece um meio excelente de prestar a Deus nossa veneração. É conveniente e justo que submetamos a Deus não apenas nossa vontade, por meio do amor e da observância de seus mandamentos, mas também nosso entendimento, pela fé, acreditando em suas palavras. Se o homem acreditasse somente no que vê e compreende, não daria com isso a honra devida a Deus. No entanto, ele honra o Senhor de modo especial ao aceitar, como certas, coisas que não vê nem entende, unicamente porque Deus as revelou. A fé nos é uma fonte de merecimentos. Se todas as verdades propostas à nossa fé fossem claras e evidentes, não poderíamos negar-lhes o nosso assentimento. E, com isso, a aceitação dessas verdades não seria uma obra meritória. O mérito está justamente em anuir a doutrina proposta, não por necessidade, mas livremente. É o que exprime São Gregório nas seguintes palavras: a fé perde seu merecimento se a razão humana fornece os argumentos, em Evangelium, homilia 26. O Divino Salvador reputa bem-aventurados os que abraçam as verdades da fé sem as entender. Bem-aventurados os que não viram e creram. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 29. A fé nos serve de defesa eficaz contra os inimigos de nossa salvação. São João diz: Esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Primeira Epístola de São João, capítulo 5, versículo 4. Deus nosso Senhor criou-nos unicamente para trabalharmos na salvação de nossa alma e nos santificarmos. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Primeira Epístola de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3.
Para este fim devem convergir todos os nossos atos. A fé é então o que nos torna capazes de vencer todos os impedimentos que o mundo nos opõe na tendência a esse alvo, como o respeito humano, a concupiscência da carne ou as tentações do demônio. O demônio é muito forte, e suas tentações são adequadas para nos incutirem terror. Quem possui a fé triunfa de todos os assaltos. O demônio nos rodeia como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé. Primeira Epístola de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. No mesmo sentido escreveu São Paulo: sobretudo, abraçai o escudo da fé, com o qual podeis extinguir todos os dardos inflamados do maligno. Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 16. Assim como o escudo cobre o corpo contra os projéteis do inimigo, a fé protege a alma contra os ataques do inferno. Meu justo viverá da fé, diz o Senhor. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 38. Quando a fé se torna fraca, também as virtudes enfraquecem. Perdida a fé, desaparecem as virtudes. Assim, logo que formos acometidos por uma tentação de orgulho, concupiscência ou qualquer outra, devemos nos armar com as máximas da fé para nos defender, voltando nossas vistas para a onipresença de Deus, as tristes consequências do pecado, o juízo final, as penas eternas, ou nossas grandes obrigações para com o Divino Salvador. A fé nos conserva a paz do coração no meio das adversidades, pois nos garante que, sofrendo pacientemente, alcançaremos a salvação eterna. Se crerdes, gozareis de uma alegria inenarrável e alcançareis o fim de vossa fé, a salvação de vossas almas. Primeira Epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 8. Agradeçamos a Deus o precioso dom da fé. São Francisco de Sales dizia: meu Deus, imensamente grandes são os benefícios com que me cumulastes, como, porém, podereis jamais agradecer-vos suficientemente, por terdes iluminado com a luz da santa fé. E, novamente, a sublimidade de nossa fé é tão grande, que desejaria de boa mente dar minha vida por ela. Ao menos quero conservar em meu coração inflamado de devoção este tão precioso dom que o Senhor me fez. São Teresa achava tal consolação no pensamento de pertencer à Igreja Católica, que não se cansava de repetir, na hora da morte: enfim, eu sou uma filha da Santa Igreja. Enfim, eu sou uma filha da Santa Igreja. Agradeçamos também nós continuamente ao Senhor esta tão grande graça e recordemo-nos sempre das palavras do salmista: ele não fez o mesmo benefício a todas as nações. Salmo 147, versículo 20. Segundo, do sacrifício do entendimento que a fé exige. Deus nosso Senhor quer que usemos de nosso entendimento para conhecermos com certeza que foi Ele quem falou, não, porém, para entendermos o que nos propõe a crer. A razão, por assim dizer, nos toma pela mão e nos conduz ao santuário da fé, permanecendo, contudo, nos umbrais do mesmo. Logo que nos convencermos de que a doutrina, cuja aceitação se exige de nós, provém, na realidade, de Deus, devemos submeter nosso entendimento e ter por verdade tudo o que nos é proposto a crer, mesmo que nada entendamos. É esta humilde simplicidade das crianças de que fala São Pedro. Como meninos recém-nascidos, candidamente desejai o leite, para que cresçais por meio dele para a vossa salvação. Primeira Carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 2. Os mistérios da fé não estão em contradição com a nossa razão, excedendo, contudo, o seu alcance ou compreensão. Não devemos, por isso, perscrutá-los para averiguar sua exatidão, pois que poderia acontecer como aqueles espíritos orgulhosos que, tentando penetrá-los, viram seu fraco entendimento emaranhar-se em uma multidão de dúvidas, das quais só com muita dificuldade conseguiram libertar-se. A fé não é para os orgulhosos, mas para os humildes. Sermão 115, número 2. Diz Santo Agostinho: quem é verdadeiramente humilde não achará dificuldade em crer. São Teresa diz:
O demônio nunca conseguiu tentar-me de forma alguma contra a fé. Quer-me até parecer que mais fácil me é dar o meu assentimento às verdades da fé que, em si, são mais incompreensíveis. Se alguém, pois, for tentado pelo inimigo contra uma verdade da fé, não olhe para as dificuldades que o demônio apresenta, mas faça um ato de fé e proteste diante de Deus que está pronto a dar a sua vida pela santa fé. Como narra São Luís, rei de França, um sábio teólogo foi um dia atacado por fortes tentações contra a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Ele recorreu ao bispo de Paris, descobriu-lhe suas dúvidas e pediu-lhe com lágrimas que o ajudasse. O bispo perguntou-lhe unicamente se renunciaria à sua fé por qualquer coisa do mundo. Protestou o teólogo com lágrimas que por nada deste mundo sacrificaria a sua fé. Tranquilizou então o bispo e mostrou-lhe o grande fruto que lhe adviria daquelas tentações. Achando-se uma vez doente, São Francisco de Sales foi agitado por fortes dúvidas quanto à Sagrada Eucaristia. Não entrou, porém, em discussão alguma com o demônio a esse respeito e venceu-as pela simples invocação do Santíssimo Nome de Jesus. Em tais tentações, o entendimento deve dar-se por vencido, sujeitar-se à doutrina da Igreja e combater o demônio com suas próprias armas, dizendo: estou pronto a dar 1000 vezes minha vida pela santa fé. Se assim procedermos, aquilo com que o demônio pretende perder-nos tornar-se-á para nós uma fonte de merecimentos. Dirijamo-nos, portanto, muitas vezes ao Divino Salvador, repetindo aquela súplica dos apóstolos: Senhor, aumentai-nos a fé. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 5.